Você já se sentiu exausto até de sentir? Como se cada tentativa de agradar escorresse por dentro feito vazamento invisível. Como se manter a paz em guerras que nem são suas te drenasse até virar sombra. Existe um tipo de colapso que não quebra nada, não grita, não explode. Só silencia. E esse silêncio pesa, como se você carregasse o próprio corpo desligado por dentro. Michel de Montaigne se recolheu a uma torre, não por fraqueza, mas por lucidez. Enquanto o mundo corria para ser visto, aceito, reconhecido, ele sentava e observava a própria mente. Escrevia como quem ri da própria ilusão. Treinava o que quase ninguém treina, a liberdade de existir sem depender de aplauso. Montaigne entendeu cedo. O inferno não é o outro. O inferno é precisar do olhar do outro para lembrar quem você é. Hoje te ensinaram a se importar com tudo, com o que pensam, com o que sentem, com o que esperam de você. Disseram que dizer sim é ser evoluído, que sentir demais é nobre. Mas ninguém te contou que essa bondade compulsiva, essa empatia sem filtro, é um suicídio lento. Primeiro você larga pequenos desejos. Depois começa a se culpar por simplesmente querer respirar sem pedir licença. Quando percebe, tá vivo. Mas por fora, por dentro já virou silêncio. Schopenhauer escreveu: quem vive pelo olhar do outro nunca é livre. Parar de ligar não é frieza, é soberania interna. É o momento em que você desinstala a programação de ser escolhido. É sair da vitrine. É parar de se moldar para caber. É o início da presença que não precisa ser traduzida. Você não nasceu para ser simpático, nem para consertar os vazios dos outros. Você nasceu para ter densidade. E densidade não faz barulho. Ela pesa, ela marca, ela permanece, até na ausência. Montaigne se isolava não para fugir, mas para ver claro. Sabia que uma mente girando em torno da aprovação é uma cela disfarçada. Mas quando você aprende a rir da própria ansiedade, ela vira trincheira. Parar de ligar não é abandono, é transmutação. É o momento em que expectativa vira presença, carência vira clareza, reação vira domínio. O ego condicionado morre quando você para de implorar por resposta. Quando você percebe que não precisa mais ser entendido para existir, algo em você se liberta. Você para de mendigar vibração e começa a sustentar a própria. Você não ficou frio, ficou limpo. Limpo da necessidade de ser lido, de caber, de justificar a própria presença. A verdade é simples. Tudo que você foca, cresce, inclusive a dor de ser invisível, inclusive o medo de não ser amado, inclusive a culpa de ocupar espaço. O que você para de alimentar morre. Talvez hoje você ainda se sinta mal por não responder, por não agradar, por não ser compreendido. Mas o que você ainda não viu é que cada silêncio intencional é um ritual de retomada. Cada vez que você escolhe o silêncio, você está dizendo: eu volto para mim. E quando isso acontece, tudo começa a se reorganizar. Alguns homens não gritam, não quebram nada, não xingam. Eles só continuam sorrindo, cedendo, concordando. Homens que descobriram cedo que agradar era uma forma de se proteger, como se a simpatia pudesse servir de escudo contra o abandono. Quando não são ouvidos, falam mais baixo. Quando não são vistos, se encolhem. Quando são rejeitados, se culpam por ter pedido espaço demais. Essa é a dor que ninguém leva a sério, a de ser bom demais num mundo que só reconhece quem falta. Quando sua energia gira em torno da aprovação, cada gesto vira moeda. Você não está sendo gentil, está negociando, tentando comprar aceitação com educação, trocando sua leveza por permanência, trocando presença por uma chance de não ser descartado. Mas isso cobra um preço. Quanto mais você tenta agradar, mais você se apaga, mais sua frequência baixa, mais sua identidade dissolve. Você começa a virar reflexo, espelho do que esperam de você, uma versão domesticada da sua própria raiva. E raiva calada apodrece. O que começa como empatia, termina como submissão vibracional, porque no fundo, toda tentativa desesperada de agradar diz sem dizer: por favor, me mantenha aqui, eu faço tudo certo, eu só não quero sumir. O medo de ser rejeitado veste a roupa da bondade. O pânico de ser excluído se fantasia de paciência. O desespero por conexão vira compreensão infinita. Você começa a tolerar o intolerável, a pedir desculpas por existir, a se orgulhar de ser fácil de lidar, sem perceber que isso é só outro nome para emocionalmente descartável. Cada vez que você cede para manter o afeto, entrega um pedaço do seu centro. No fim, vira um homem cheio de buracos, agradando todo mundo, menos a si mesmo. Essa gentileza que te ensinaram a oferecer o tempo todo não é virtude, é ruído.
É implosão disfarçada de equilíbrio. E aí vem a pergunta que você evita com todas as forças. Quantas vezes você fingiu que estava bem só para não parecer incômodo? Você não é fraco porque foi usado. Você só esqueceu que bondade sem limite fede a desespero. Você foi treinado para ser útil, para ser agradável, para ser necessário. Mas ninguém te ensinou a ser inteiro. Ninguém te disse que se respeitar dói e que ruptura às vezes rasga mais do que rejeição. A boa notícia, se é que existe uma, é que essa dor tem fim. Mas ele não vem quando o outro muda. Vem quando você para de agradar, de explicar, de implorar por permissão energética para existir. E aí o mundo começa a se estranhar. Porque quando você deixa de ser previsível, eles descobrem o quanto estavam acostumados com a sua ausência de presença. Se isso te cortou por dentro, segura firme. O próximo bloco vai mostrar como até a espiritualidade foi sequestrada por essa fome disfarçada de luz. Você medita, respira fundo, lê sobre frequência, energia, gratidão, lei da atração. Escreve afirmações no espelho, faz visualizações. E mesmo assim, continua sentindo o mesmo buraco, a mesma ansiedade, a mesma aflição por ser visto, por receber resposta, por provar que ainda importa para alguém. Isso não é espiritualidade, é desespero maquiado de luz. O que ninguém te contou é que tentar ser aceito vibracionalmente é uma forma sutil de abandono de si. Você não está buscando conexão com o universo, está implorando para que alguém, qualquer um, reconheça sua dor. E para isso, você se dobra, se molda, se adapta, tenta parecer bem resolvido quando por dentro está implodindo. Você posta sorrisos, repete mantras, mas sua energia está gritando por socorro. E o universo não responde a disfarces, ele responde ao que é cru, real, nu. Existe uma diferença brutal entre elevar a frequência e fingir uma frequência. No primeiro, você encara o que te assombra. No segundo, você performa a luz enquanto afunda no escuro. A maioria hoje está performando espiritualidade como quem dança sozinho num palco invisível, esperando que o universo aplauda com mensagens, likes, convites, carinho. Como se pensar positivo fosse suficiente para ser amado. Mas amor não vem da pose, vem da coerência vibracional, da presença energética real. E a presença só aparece quando você não está tentando ser escolhido. Você já se escolheu. Schopenhauer dizia que a maioria vive como atores esperando aplauso em teatros cheios de espelhos. E é exatamente isso que virou a espiritualidade moderna. Uma vitrine. Um showroom de almas domesticadas tentando parecer iluminadas para não assustar ninguém. Tentando ser desejadas, mesmo que isso custe a própria verdade. Mas a frequência que te molda não é a que você publica. É a que você emite no silêncio. No medo que você nem nomeia. Na raiva que disfarça com frases bonitinhas. Você pode tomar banho de incenso e continuar apodrecendo por dentro. Pode repetir mantras e seguir faminto por afeto. Pode meditar todos os dias e ainda vibrar como quem implora para ser lembrado. Porque a frequência não mente. E o universo não responde ao que você pede. Ele responde ao que você é quando ninguém está olhando. E quando você aceita isso, algo se quebra. A ilusão de que basta querer se dissolve. No lugar, vem algo mais forte. A consciência brutal de que você não precisa implorar por retorno. Só precisa parar de mentir para si. E quando essa verdade se instala, você para de performar luz e começa a sustentar presença. Você aprendeu a correr atrás, a se explicar, a escrever mensagens longas, a justificar suas emoções como quem implora compreensão, a falar mais alto quando não te ouviam, a dar mais quando o outro já tinha virado as costas. Mas chega um ponto em que o barulho da ansiedade colapsa o campo e só o silêncio consegue reconstruir o que sobrou. Parar de ligar não é desistir, é inverter o jogo. Quando você para de alimentar o desespero com palavras, quando você recusa o impulso de implorar por atenção, quando você tira sua energia de onde ela nunca foi valorizada, o campo muda, a realidade silenciosa começa a se realinhar. Porque a vibração mais poderosa não é a que grita, é a que não precisa provar nada. O universo não responde ao drama, responde ao centro. E o centro só aparece quando você para de sair de si toda vez que alguém não sabe te enxergar. E é aí que tudo se recalibra. Não como mágica, mas como física. Vibração não tem moral. Ela não julga sua intenção. Ela só responde ao que você realmente é. E o silêncio é o código mais puro da integridade vibracional. Quando você não manda aquela mensagem, não tenta se explicar, não corre atrás, não se justifica. Você está manifestando numa outra camada. Está dizendo sem dizer: eu sou inteiro. E o campo escuta. Não com aplausos, mas com clareza. As máscaras caem.
as ilusões evaporam, e tudo que não te vê, some. Essa é a inversão. Não falar é o novo comunicar. Não reagir é o novo proteger. Não tentar é o novo vibrar. Cada explicação a mais é um recuo. Cada você me entendeu mal é uma doação de poder. Cada tentativa de ser validado é uma implosão na sua presença energética. Montaigne escrevia para rir de si mesmo, mas era um riso que vinha do fundo, do silêncio, de quem entendeu que a obsessão por ser entendido é o nó de todo sofrimento. Ele não se isolava por covardia, mas para lembrar que um homem inteiro não precisa ser traduzido. Você não precisa se calar por orgulho, precisa se calar por lucidez, porque silêncio não é ausência de palavras, é excesso de presença. É o sinal de que você não está mais disponível para mendigar vibração. E quando essa frequência se instala, o mundo em volta sente e se reorganiza. Não porque você implorou, mas porque você parou. Existe algo quase sagrado em não responder. E também algo violentamente libertador. Porque o silêncio escolhido, quando nasce da intenção e não do medo, é ruptura interna. É um corte cirúrgico na programação automática que te fez viver reagindo, sempre. Essa programação não nasceu com você. Ela foi instalada pelo medo de sumir, pelo trauma de ser esquecido, pelo pavor de não importar. Reagir virou um vício. Cada mensagem ignorada, cada silêncio alheio, cada ausência de retorno ativa o alerta. Você está sendo apagado de novo. Mas essa urgência não é sua. É só o eco de um trauma que nunca foi encerrado. Quando você escolhe a não reação de forma consciente, isso não é apatia, é purificação. Você não está se fazendo de difícil, está limpando o campo. Está dizendo sem gritar: eu não preciso mais de estímulo para continuar existindo. Esse é o primeiro passo para quebrar o ciclo dopamínico que te prende. Comece pequeno. Um gatilho por dia. Uma mensagem não respondida. Um comentário provocativo. Uma ausência que costumava doer. E ao invés de agir, inspire fundo. Traga a atenção para o corpo. Observe a ansiedade querendo explodir. Sinta, mas não ceda. E então, repita por dentro. Não como poesia, mas como reprogramação. Não estou perdido. Estou limpo. Essa frase é um código. Ela rompe a lógica ancestral que te diz que se você não reage, será esquecido. Quando você resiste à resposta automática, uma nova camada de percepção emerge. A clareza. Você começa a enxergar padrões. Percebe quem só aparece quando você se curva. Nota que algumas conexões só existem porque você ainda se dobra. A não reação se torna um scanner vibracional. Tudo que permanece, mesmo sem retorno, é real. O resto era só ruído. Há um ponto em que você para de esperar a resposta e começa a ler movimento. Esse ponto é o começo do domínio, porque o silêncio, quando repetido com intenção, reprograma a mente para operar fora do desespero. Ele fortalece sua identidade energética. Treina sua presença para existir independente de estímulo externo. A prática da não reação não te transforma em pedra, te transforma em fortaleza. Você não está ficando frio, está ficando inteiro. Cada silêncio consciente é um tijolo invisível na construção da sua autonomia. Não vai ter aplauso, não vai ter validação, mas vai ter algo mais raro: presença. E presença é a única moeda que vale algo no campo quântico. Montaigne se retirou para uma torre, mas aquela torre não era fuga, era decisão, não era prisão, era estratégia. Enquanto o mundo gritava por glória, status e validação, ele escrevia sobre tédio, morte, vaidade e silêncio. Não como quem foge do mundo, mas como quem recusa ser engolido por ele. Esse é o ponto. A torre não é isolamento, é trincheira psíquica. É onde o barulho do mundo não entra. É onde você, pela primeira vez, para de performar e começa a simplesmente existir. A fortaleza interna não é feita de pedra, é feita de limite vibracional e só se constrói em silêncio, no colapso, na ausência de plateia. Napoleão também foi exilado, mandado para Elba, longe do exército, longe do palco. Mas Elba não foi queda, foi incubação. Ele não desapareceu, ele concentrou. Napoleão se retirou, não para sumir, mas para recalibrar. Enquanto o mundo achava que ele tinha acabado, ele guardava energia, porque homem inteiro não precisa estar no centro do palco. Ele carrega o palco dentro. A retirada, nesse caso, era código, era movimento invisível, era estratégia sem anúncio. E é assim que a verdadeira liberdade começa. Não quando você corta tudo, mas quando você permanece sem se vender, sem se moldar, sem trocar o próprio centro por atenção.
O homem livre não é o que vive sozinho. É o que, mesmo cercado, não deve nada. É o que vibra como quem já voltou para si. A fortaleza interna é invisível. Ninguém vê. Ninguém entende. Por fora, você parece distante, frio, indiferente. Mas por dentro você está respirando diferente. Está escolhendo diferente. Está cuidando do seu campo como quem protege um templo. Talvez você ainda se culpe. Acredite que ficou duro demais. Mas não se engane. Isso não é dureza. É densidade. Você só deixou de se desmontar toda vez que alguém batia na sua porta emocional. Você só parou de se doar inteiro para quem só pedia pedaços. E essa decisão muda tudo. Porque o mundo começa a sentir a sua ausência de urgência. E onde antes tinha pressa, agora tem centro. Onde antes tinha carência, agora tem estrutura. A retirada, quando consciente, não é fuga. É poder silencioso. Não porque te afasta dos outros, mas porque te devolve a si mesmo. E quando isso acontece, você não precisa mais correr atrás. Você já está onde deveria estar. E o que for real, te encontra. Michel de Montaigne escreveu: o maior acontecimento da vida é ser senhor de si mesmo. Mas ser senhor de si não é sobre ter o controle de tudo. É sobre abrir mão da necessidade de controlar o que não te pertence. Não é vencer debate. Não é colecionar validação. Não é ser visto como importante. É simplesmente parar. Parar de correr atrás. Parar de se explicar. Parar de negociar sua energia em mesas onde sua presença virou moeda de troca. Carl Jung chamaria isso de confronto com a sombra. Aquela parte sua que ainda quer retorno, que ainda espera, que ainda vibra mesmo em silêncio por uma resposta que não vem. E quando você olha para essa parte de frente, sem fingimento, sem desculpa, sem filtro, você entende. Parar de ligar é deixar ela morrer. Não com raiva, com lucidez. É sentir a ausência e não correr atrás. É suportar o silêncio, sem buscar ruído. É aceitar o vazio, como chão firme. Quando você para de esperar resposta, você vira a resposta. Porque o campo não responde à fome emocional. Responde à coerência, à densidade, à estabilidade de quem não está mais tentando ser amado, mas decidiu ser real. E isso muda tudo. Quando você não força, você ancora. Quando você não pede, você manifesta. Quando você não explica, você impõe. Não com agressividade, mas com presença, com integridade vibracional. E o respeito nesse campo não se exige, se emana. Ele é a consequência inevitável de quem já não depende, de quem já não implora, de quem já não precisa ser escolhido para continuar existindo. Não é sobre parar de sentir, é sobre escolher onde a sua energia vai ancorar. E quando você ancora em si, tudo muda de frequência. Não porque você quis, mas porque você parou. E nesse parar, existe uma liberdade que assusta, porque ela não promete amor. Ela oferece algo muito mais raro: presença. E presença é o único jeito de nunca mais se abandonar. Então agora, entre você e o mundo, só resta uma pergunta: você quer ser amado ou quer ser livre? Se essa última frase te silenciou por dentro, comenta com um símbolo. Só quem entendeu vai entender.